Olá, você que busca mais qualidade e saúde para sua vida. Aqui é Elisandra Richter no canal Sem Me Cuidar e neste vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre o sono, um sono de boa qualidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre os prejuízos de um sono de má qualidade para sua vida, para sua saúde. Nós vamos falar sobre as fases do sono, o que acontece com o nosso corpo nas diferentes fases do nosso sono, os processos que regulam o sono e também a interação dos exercícios com esses processos, como os exercícios vão alterar o nosso sono e de que maneira isso acontece. E por fim, nós vamos eu vou te dar algumas dicas de coisas que você deve fazer na sua rotina para que tenha um sono mais restaurador, um sono de melhor qualidade, a chamada higiene do sono. Mas antes disso tudo, eu quero deixar um recado bem especial para você. A gente precisa conversar. Eu quero saber de você se esse vídeo é interessante, se você está gostando, se esse assunto é relevante para sua vida. Então se inscreve no canal, não deixa de curtir. Se possível, comenta se tiver alguma dúvida, compartilha com a gente as suas dúvidas, as suas expectativas, aqui no canal Sem Me Cuidar. Você já deve ter parado para pensar que 1/3 da sua vida, ou seja, das 24 horas do seu dia, 8 horas você passa dormindo. E se engana quem pensa que esse fato de dormir é simplesmente um repouso para o nosso organismo. O sono, de fato, ele é um processo muito complexo, um processo muito organizado no nosso organismo e é um processo vital, ou seja, ele é restaurador, ele é uma maneira do nosso corpo se reorganizar, do nosso corpo fazer uma regeneração de certa maneira, né? De certa forma ele vai promover no nosso corpo uma restauração dos nossos sistemas para que possa recomeçar no dia seguinte. Um sono de boa qualidade é a chave para uma vida mais saudável, porque ele ajuda a reduzir o risco de doenças crônicas e mais feliz também, porque se você dorme bem, você vai acordar bem, você vai conseguir passar muito bem o seu dia com muito mais serenidade. As principais dificuldades relacionadas ao sono são a restrição, ou seja, eu durmo menos do que o meu corpo precisa para se restaurar, ou a fragmentação do sono. Eu acordo muitas vezes durante a noite e com isso eu não consigo ter um sono restaurador. Então são duas dificuldades. Também existe aquela questão das pessoas que são muito sonolentas sempre, que é outra dificuldade com relação à questão do sono e da vigília. Algumas consequências desse prejuízo do sono, dessa perda de qualidade do meu período de sono, elas incluem muito processos cognitivos, então com dificuldade de raciocínio, dificuldade de processamento cognitivo mesmo, um déficit de memória, diminuição do tempo de reação, né? Quando eu preciso de ter uma reação mais rápida, isso acaba sendo mais latente, mais demorado. Eu também vou ter uma irritabilidade, então um grau de irritabilidade muito menor, né? Eu me irrito muito mais fácil. Então, quando eu tenho sono, eu vou ter algumas dessas alterações, incluindo também alterações metabólicas, endócrinas, ou seja, a alteração de produção hormonal no meu organismo. E olha só, alguma coisa bem interessante para quem é hipertenso, porque a alteração de sono produz também aparecimento de crises hipertensivas. Então, cuidado, atento, né? Porque às vezes uma hipertensão pode ser algum processo que vem anterior a ela, ou seja, o sono, a alteração de sono pode ser sim um processo que vai levar a uma hipertensão. Falando um pouquinho sobre as fases do sono. Então, o nosso sono ele se divide basicamente em duas grandes fases que são subdivididas. Nós temos o sono não REM e o sono REM. O que é o REM, né? Rapid Eye Movement. Então, movimento rápido dos olhos. Há muito tempo vem se estudando a questão do sono e se percebeu que existem essas duas fases bem distintas no nosso corpo, onde esse sono não REM, durante esse período de sono não REM, que é de 70% a 75% do tempo que a gente dorme, ele
inclui de processos no nosso corpo uma diminuição da nossa frequência cardíaca, diminuição da nossa frequência respiratória, um relaxamento muito grande da nossa musculatura. Também durante esse período do sono não REM, eu tenho uma diminuição da minha pressão arterial. Então são alguns processos que incluem, né, esse sono caracterizado por sono não REM, onde não existe um movimento rápido dos olhos. Essa fase do nosso sono, esse período, ela é dividida em 4 subfases, 1, 2, 3 e 4. E entre esses períodos de sono existem os estágios, né, onde há a produção de alguns hormônios, entre eles o hormônio do crescimento. Então, a importância desse hormônio para quem já parou de crescer, para quem está crescendo, então, pela função do crescimento, mas para quem já parou de crescer, esse hormônio ele participa de processos anabólicos no nosso organismo. Então ele ajuda a construir músculo, ele ajuda em alguns outros processos de restauração do nosso organismo. Mesmo depois que a gente parou de crescer, a gente continua produzindo ele. O hormônio de crescimento ele é fundamental e ele é produzido durante o nosso sono. Então é o nosso sono, principalmente o primeiro terço da noite. Então é numa dessas fases do sono não REM, onde o hormônio de crescimento ele é produzido. Também existe a produção de outros hormônios que são influenciados pelo nosso ciclo de sono, né? Como a melatonina, como o cortisol, que ele vai começar a ser produzido e ele começa no início da noite e ele vai até o início da manhã. E o sono REM? O sono REM inclui esse movimento rápido dos olhos, ele também, a pessoa durante esse sono, dizem que é o período dos sonhos, onde a gente sonha, e sempre a gente lembra, né? Mas no nosso corpo o que aparece? Um aumento da frequência cardíaca, também um aumento da nossa pressão arterial, aumenta muito o fluxo de sangue dentro do nosso cérebro, então o metabolismo cerebral ele acaba aumentando bastante nesse período do sono REM. Ele compreende de 20 a 25% do nosso período de sono. Mas o que acontece com o nosso corpo que a gente sente o sono? O que acontece com o nosso corpo que faz a gente acordar? Existem basicamente 3 processos biológicos no nosso organismo que regulam o nosso processo de sono e de vigília. Então, eles são o processo circadiano, é uma regulação que acontece no nosso hipotálamo anterior, lá dentro do nosso cérebro, e ele está muito relacionado aos períodos do dia. Então, dentro desse processo circadiano, existem pessoas que são mais matutinas, que costumam dormir cedo e também acordar cedo. Existem as pessoas intermediárias, que elas se adaptam a qualquer um dos ciclos. E também existem as pessoas vespertinas, que elas costumam dormir mais tarde, é mais natural para elas dormir mais tarde e também acordar um pouco mais tarde. O segundo processo que regula o nosso sono-vigília é o processo homeostático. Então esse processo ele busca um equilíbrio no nosso organismo. Então se o meu corpo gastou muito, teve uma fadiga muito grande, então ele vai precisar de um período de repouso para que possa se recuperar. Então é aí que entram os exercícios, mas logo nós vamos conversar sobre isso. O terceiro processo, então, é o processo ultradiano, que vai determinar os ciclos entre o sono REM e o sono não REM, porque não é um período, como eu vou dizer, o sono, ele não é um ciclo sempre da mesma forma, não é um ciclo só. Então o sono não REM e o sono REM eles podem acontecer várias vezes durante a noite. Então esse ciclo ultradiano é que vai definir para cada indivíduo, né, como que vai se definir essa alternância entre o sono REM e o sono não REM. Mas e o efeito dos exercícios sobre o sono? Afinal, o exercício vai interferir no sono ou não vai? Existem algumas teorias. Então, uma das teorias é exatamente essa, relacionada ao processo de homeostase. Por isso que eu comentei com você sobre os processos biológicos, porque o exercício, uma dessas teorias, ele produz uma fadiga no nosso organismo e o sono, ele vem como uma necessidade de restaurar, de reconstruir
de refazer alguns processos que foram desconstituídos. Por exemplo, eu faço um exercício e eu vou ter um aumento de massa muscular. Acredita-se que sim, durante o sono acontecem esses processos anabólicos de construção mesmo. Outra teoria relacionada à homeostase, ou seja, ao equilíbrio do nosso organismo, é com relação ao aumento da temperatura corporal. Quando eu faço exercício, eu tenho um aquecimento do meu organismo. Então, o sono ele vem com uma maneira de equilibrar isso, porque durante o sono não REM, e é justamente esse sono que melhora durante a prática, em pessoas que praticam exercício, existe o sono não REM, que é aquele que diminui a minha temperatura. Então, o exercício vai aumentar e, com um processo de equilíbrio, o meu sono vai fazer com que a minha temperatura diminua, equilibrando assim os meus processos. Porém, a gente tem que ficar atento, por quê? Existem também alguns estudos que mostram que quando eu tenho um exercício muito intenso, quando eu tenho uma fadiga muito grande, eu tenho um aumento de latência do meu sono REM. O que significa isso? Aumento de latência quer dizer que ele vai demorar mais para começar, talvez ele diminua. Então, quando eu tenho um exercício que vai me levar à fadiga, ou seja, eu passei do limite do moderado, né? Eu fiz um exercício muito intenso, eu posso vir a ter uma diminuição, ou seja, um aumento do tempo que eu vou levar para ter esse sono REM, que é um sono que é necessário também eu ter durante o meu período de repouso. Agora, uma constatação que já é convencionada, né, é que pessoas que praticam exercícios físicos como rotina, elas têm uma adaptação do corpo e a grande maioria consegue dormir bem, segundo as pesquisas realizadas. Ou seja, 27% das pessoas apenas têm queixas de dificuldade no seu sono, de má qualidade no sono, contra mais de 70% das pessoas sedentárias que dizem que alegam ter dificuldade, ou seja, para começar a dormir, ou seja, fragmentação do sono, ou na própria restrição. Então, apenas 27 a 29% das pessoas que são ativas têm dificuldade, alguma dificuldade relacionada ao sono, contra 70% dos sedentários. É bastante diferença. Então, conclui-se que uma vida ativa, de atividade física regular e frequente, faz com que você tenha uma qualidade de sono melhor. Agora eu vou trazer algumas dicas para você ter um sono melhor, um sono de melhor qualidade, mais restaurador. A chamada higiene do sono. Mas o que é a higiene do sono? São pequenas mudanças que a gente faz na nossa rotina que vão melhorar a qualidade do nosso sono. Entre elas, eu vou dizer para você que você dormir e acordar sempre no mesmo horário é uma das coisas que você pode fazer para melhorar a qualidade do seu sono. O nosso corpo pede rotina, então a gente precisa ter uma rotina que seja semelhante todos os dias da nossa vida, não em dias de trabalho, final de semana. A gente tem que procurar manter essa rotina pelo bem do nosso corpo, e o nosso sono não foge dessa regra. A gente precisa tentar manter uma rotina de dormir sempre no mesmo horário e acordar sempre no mesmo horário, principalmente quem tem dificuldade para dormir. Além disso, uma segunda dica que eu posso dar para você é que você crie um ambiente sonolento. Então, no quarto, que seja um quarto com uma cama gostosa, com cobertinha, lençolzinho limpo, cheiroso, de preferência com um óleozinho de lavanda por ali, que a nossa nutricionista no próximo vídeo vai trazer várias dicas também para você dormir melhor. A nossa nutricionista agora do canal, Cíntia Motter Brustolin. No próximo vídeo ela vai trazer algumas outras dicas relacionadas também à alimentação e o seu sono, o que vai fazer para melhorar. Mas o ambiente sonolento também é uma dica bem legal. Então, não ter luzes muito intensas no ambiente onde você vai dormir, no seu quarto. Uma temperatura que seja uma temperatura amena, nem muito quente, nem muito fria. E também que você não tenha eletrônicos no seu quarto, nem TV, nem computador, nem celular, e também não relógio, porque ficar olhando as horas toda hora, isso acaba fazendo com que a gente perca o sono. É um gerador de estresse, porque quando eu olho as horas eu penso, nossa, eu só tenho tantas horas para dormir, eu vou ter que acordar em tantas horas, eu vou ter que ir trabalhar, e aí a cabeça não para mais de funcionar e o sono foi embora. Então é importante que você mantenha
esse ambiente tranquilo e vá para a cama com sono, né? Não tenta ir dormir. Ah, não tô com o mínimo sono, então eu vou para a cama para ver se eu consigo dormir. Não, vá para a cama só quando tiver com sono. Essa é a terceira dica. A hidratação, a gente sabe que ela é fundamental para o nosso organismo, que a gente tem que tomar uma quantidade mínima de água por dia. Porém, a gente tem que fazer isso durante o dia, porque à noite muitas pessoas levam aquela garrafinha de água para a cama e ficam tomando água, vai no banheiro, toma água, vai no banheiro. A hidratação que era para ser feita de dia está sendo feita à noite, então você deve evitar isso, lembrar de tomar água durante o dia, para que à noite você não tenha sede e também não tenha necessidade de ir ao banheiro várias vezes, porque isso vai fragmentar o seu sono. Outra dica para você é que você aproveite ao máximo a luz do sol. Nós somos animais diurnos, então nós acordamos com o nascer do sol e vamos dormir com o pôr do sol. A nossa vida atual não é bem assim, mas a gente tem que procurar seguir esse ritmo na medida do possível, se o seu trabalho permite. A gente tem que aproveitar ao máximo a luz do sol e se expor à luz do sol, porque aí o nosso corpo vai compreender que a luz do dia, durante o dia nós vamos nos manter acordados, existem alguns processos biológicos que estão relacionados ao dia, né? A gente vai auxiliar nosso ciclo circadiano e à noite nosso corpo ele vai se preparando para repouso, então quanto menos luminosidade, melhor. Agora, coisas que você não deve fazer se você quer ter um sono restaurador. Não tire sonequinhas durante o dia. Procure não dormir se você, eu sentei, fui assistir, peguei no sono. Então não senta. Dá uma caminhadinha, né, ao redor da quadra, se movimenta um pouquinho. Eu almoço e me dá sono. Pois então não pare logo depois do almoço. Procure se movimentar, porque essas sonecas elas vão tirar o seu sono noturno. Bebidas com cafeína também. É comprovado e vários estudos já mostram que o café e outros refrigerantes que têm cafeína, também o chimarrão, entre outros, acabam fazendo com que o seu sono seja prejudicado. Então, pelo menos 4 horas antes de dormir, não ingira, não beba nem coma nada que tenha cafeína que seja estimulante, porque o seu sono vai ser prejudicado. As bebidas alcoólicas, parece que dão aquela relaxadinha, né, que você dorme mais fácil. Porém, a bebida alcoólica ela tem um efeito onde você tem uma dificuldade maior de manter o sono. Você dorme fácil, mas acaba com mais facilidade para acordar durante a noite. Então, não é aconselhável utilizar bebidas alcoólicas à noite. Também tem uma série de alimentos que a gente deve e que a gente não deve comer, mas esse vai ser um assunto para o nosso próximo vídeo, onde a gente vai estar com a nossa caríssima nutricionista Cíntia Motter Brustolin. Mas, de uma maneira geral, exercício sim, exercício moderado, principalmente mais à tarde, mais para o fim do dia. Um exercício mais intenso que você, se você é acostumado a fazer, pode fazer, mas não muito próximo à hora de dormir. O sono ele é para ser um processo muito complexo, restaurador e ativo, ao contrário do que antigamente se pensava, que o sono era meramente um repouso do corpo. Ele é muito necessário e crucial para a nossa saúde, portanto, durma bem. E uma boa semana para você. Até a próxima! Sei Me Cuidar, seu canal de exercícios e qualidade de vida.